Olá, gente. Eu sou o Sidney Cúnico, um meio assim pesquisador da história dos cúnicos no Brasil e no mundo, e também junto um pouco da própria imigração italiana, né, como um todo. Eu gosto muito desse tema, então tenho dedicado algum tempo nisso. Então esse vídeo se dedica a mostrar um pouco da geografia e da história, da onde os cúnicos chegaram e se estabeleceram no Brasil em diferentes regiões e diferentes grupos familiares. Ok? Eu vou projetar aqui uma tela, que é o nosso Google Maps, que nós temos, o Google Maps, que se chama Cúnicos Espalhados no Brasil. Quem quiser depois eu posso mandar o link, só me procurar no Facebook ou aqui no canal. E eu mando com o maior prazer, porque a ideia é que troquemos experiências, quem é da família, e quem tem alguma informação antiga, me ajuda a municiar aí o mapa, porque a história é de todos nós, não é? E quem for curioso, interessado, fique à vontade também em olhar aí o mapa. Aqui, basicamente, nós temos o sul do Brasil, né, cortando de Belo Horizonte para baixo, e aqui estão todos os grupos que entendemos como grupos familiares que se estabeleceram no Brasil. Estou falando aqui da imigração antiga, tá? Aquela imigração que iniciou assim em 1870 e pouco, até 1900. E aí a gente também tem nessas linhas algumas migrações internas que já são conhecidas e que aí foram espalhando, né, os cúnicos aí, regiões mais distantes. Se nós clicarmos na bolinha, abre um pequeno descritivo. E se clicarmos nas linhas, também normalmente tem alguma informação, ok? Esse mapa é dinâmico, está sempre sendo atualizado. Toda hora que eu tenho alguma informação, eu vou ali e jogo nele, ok? E a ideia é mostrar um pouco disso para vocês hoje. Então, indo em ordem geográfica, a gente começa bem no sul, tá? Então temos o Cristiano Cúnico, que era casado com Bárbara, e há um registro de casamento da filha dele em 30/6/1895 na cidade de Rio Grande, que era o porto, né? O porto de entrada do Rio Grande do Sul, sempre foi. Ela casou, a Maria, com o Donato Lorenzato. Não temos registros posteriores. O Cristiano Cúnico e a Bárbara, ao que parece, estariam presentes, até assinaram, né? Então, eu entendo que eles estavam no Brasil, morando, alguma coisa assim. Salvo outra explicação, e se estabeleceram aqui. Da Maria, sabemos que há alguma descendência, porque já tivemos esse contato via grupo Cúnicos do Brasil no Facebook. E tendo mais gente aí que apareça desse grupo familiar, fica convidado, de qualquer outro grupo familiar também, a me mandar informações, ok? A ideia é essa, vamos juntos, vamos escrevendo a nossa história aí dos cúnicos. Eu vou ampliar um pouquinho aqui para nós vermos o próximo grupo, que são dois grupos próximos aí. Um deles agora que eu vou abrir é o grupo do meu bisavô, meu tataravô, Ângelo Cúnico e Rosa Caldana. Eles chegaram no navio Europa em 1892, porém partiram de Gênova no finalzinho do ano de 1891, no dia 28 de dezembro. Eles tinham 9 anos de casado. E eles, o Ângelo, ele era nascido em Asiago, casado com a Rosa Caldana em Quintino, como é que se chama? Marano Vicentino ou Quintino Vicentino, que são cidades próximas aí, porque um filho casou numa cidade e o registro da primeira filha noutra. Então, entendemos que moravam por ali. E aí se deslocaram para Gênova para pegar o navio, com 4 filhos, uma menina de 7, 2 rapazes de 4 e 2, bebês, né, crianças, 7 dias de vida, quando embarcou no navio, que era o meu bisavô, o Francesco Cúnico, que deu descendência a muitos aí dos primos que vão ver esse vídeo aí depois. Pois bem, eles chegam com o navio Europa, então, no Rio de Janeiro, param na hospedaria dos imigrantes da Ilha das Flores, em 19/1/1892. Em 13/2, eles chegam em Porto Alegre, a princípio Porto Alegre, tá? Tem um registro de chegada no Rio Grande do Sul, entendemos que seja o Porto de Porto Alegre, porque ali tinha uma hospedaria também. E tem um registro de saída deles logo depois, mas tem uma curiosidade muito triste até. Nesse período, eles perderam 2 filhos, os 2 do meio. Faleceu o Antônio, de 2 anos, e o Giovanni, de 4 anos. Um no dia 13, outro no dia 15 de fevereiro. E eles deram entrada no dia 13, ao que parece, eles morreram ali na hospedaria mesmo, por isso não saíram logo. Eles saíram apenas no dia 23/2, daí para
Alfredo Chaves num barco chamado Guanabara, que, pelo que pesquisei, esse barco saía de Porto Alegre para chegar na região de Alfredo Chaves, que hoje é Veranópolis. O caminho normal que ele fazia era descer em Montenegro, no porto de Montenegro, e depois subia de mula, enfim, a pé, uma viagem bem cansativa aí. Esse grupo familiar, então, se estabeleceu nessa região que hoje se chama Nova Bassano, ok? Nova Bassano. A gente vai ampliar um pouquinho aqui. E esse grupo familiar, assim como outros, ele tem essa migração aqui, que é um movimento que houve aí na década de 40, 47, temos registro de cúnicos filhos, então, né, netos do Ângelo, ou filhos do Ângelo, ou netos do Ângelo, que se deslocaram com suas famílias para o oeste catarinense e foram para Quilombo, Santa Catarina, para Coronel Martins, Santa Catarina. Tem até um registro aqui que a comunidade de São Marco teria tido o primeiro morador sendo o Marco Cúnico. Talvez por isso a conexão com o nome São Marco, que é um santo, né, italiano e tal, mas com a conexão do nome por ele ter sido o primeiro morador da localidade. Eles se mudaram nessa fase, e teve muita gente da região que avançou, porque as terras estavam finalizando, e aqui na nossa região do Bassano e tal, de Caxias, né, de Bento, e eles se mudaram para lá. Então, até hoje tem descendência. Alguns deles depois acabaram indo, se mudando mais ao norte, os filhos e tal, foram para o oeste do Paraná, Pato Branco, foram subindo e chegaram até Mato Grosso. Hoje há cúnicos lá no Mato Grosso. O outro grupo familiar que é interessante é esse grupo familiar aqui, de Domênico, Cúnico e Petronila, que também chegaram em 1892, porém um pouquinho depois, ali por junho. Quando pesquisei esse grupo, eu entendi que poderia muito facilmente ser da mesma família. Mas, ao que parece, não, porque na Itália a antecedência deles é separada, né? Então, nós temos aqui o navio que eles chegaram e os filhos que chegaram juntos com eles, né? Então, ele chegou em Caxias, há um registro deles de chegar em Caxias do Sul. Porém, as terras da família antiga são em Montauri e Guaporé. Então, a conexão entre uma coisa e outra veio de conversas. Bati um papo com o seu Girolamo, lá de Montauri, né? E ele me disse, olha, eu tenho em mente que o avô e tal, que eles falavam que veio de Bento. Pô, mas se eles chegaram em Caxias e foram de Bento para Guaporé. Então, esse movimento não está muito claro ainda. Mas eles chegaram em Caxias porque há registro no arquivo histórico da cidade aqui de Caxias do Sul, desse pessoal chegando aqui. E o registro deles partindo do porto de Porto Alegre também, com destino a Caxias do Sul. Eles devem ter chegado aqui, talvez já nesse período, 1892, as terras na região de Caxias já tinham sido entregues para os imigrantes, provavelmente não tinha muita disponibilidade. Então, eles foram parar no interior de Bento, que na verdade é perto do Rio Caí, não é bem ali na localidade onde é que está a cidade hoje, é mais no interior, que, se não me engano, eu estimo que seja perto da região de Pinto Bandeira. Tá? A curiosidade desse Domênico e os filhos dele, principalmente os filhos, então, cresceram ali um pouco, teriam sido amigos do Paco, o famoso bandoleiro que teve na região gaúcha ali pelos anos de 1910, 1915 até 1920. Ele era uma espécie de Ben-Hur, assim, ele assaltava alguns, mas dali a pouco ele ajudava umas famílias, entregava dinheiro, enfim, para os pobres. Então ele é um sujeito polêmico, a polícia perseguia ele, etc. E aí esse grupo, essa família, a partir de 1901 em diante, não sabemos a data, se desloca para Montauri. E de lá cria uma descendência muito grande, né? As famílias da época antiga tinham muitos filhos, aqui no sul pelo menos, 10 filhos, 12, 14 filhos, 8, 7, era muito comum. Então multiplicou muito rápido. Eles têm um endereço registrado em 1896, então nesse período deu para perceber aonde eles estavam em Bento, porque nós conseguimos descobrir o registro de nascimento da filha Elizabeth. E nesse registro está escrito assim, endereço, linha 4ª seção, margem esquerda, Rio das Antas, número tal que não deu para ler qual era o número, em Bento Gonçalves. Já uma filha mais velha tem o nascimento ainda na Itália, então mostra a conexão aí bem rápida de tempo entre uma coisa e outra. Então esse grupo, ele morou ali na região, né, de Guaporé, e, principalmente Montauri, que era pertencente a Guaporé. E também teve migração desse pessoal para a região do oeste de Santa Catarina. Tá. A gente não tem, deixa eu ver aqui, mas não tem assim uma previsão
não tem um período ainda, isso falta investigar. Conto com a colaboração dos descendentes aí para nós traçarmos essa história, ok? Mas eles chegam também ali na região do oeste, em alguns municípios ali que até hoje também se espalhou, obviamente, depois de várias gerações, né? Se espalhou ali por Chapecó e interior ali. Outro grupo que chegou, então, no sul do Brasil foi em Nova Veneza. Em 1891, a Maria Balardim Cúnico, ela chega, curiosamente, né, gente, no mesmo ano ou muito próximo, 91, 92, chegaram 3 grupos aqui na região sul. Ela veio viúva do Giuseppe, que já tinha falecido na Itália, e ela veio com um filho casado já e mais um outro filho solteiro. Se estabeleceu ali e depois esses filhos solteiros tiveram mais descendência, obviamente, e continuaram a povoar ali a região. Desse grupo familiar, o que nós temos é que o contato da irmã Vale, né, que ela fez um pequeno relato para nós aí, fala deles, eles teriam vindo da comunidade de Schio, né, que é perto ali na região de Vicenza, que também não está longe. Asiago é numa montanha mais interior, Schio já era baixada, assim, onde o pessoal já tinha tido uma migração interna, né. Então o Giacomo, filho dela, recebeu o lote, está aqui registrado até o número do lote, querida, ela mandou para nós, a irmã Vali, que é descendente deles, e o Bortolo recebeu outro lote ali, depois casou, então um deles que era solteiro, e seguiu aí. Esse grupo, ele tem uma migração também de um público, de alguns aí que foram para Santa Maria, está aqui registrado em 69 e 71. Os irmãos Wilson e Narbal, então, foram para Santa Maria. Temos eles lá, descendentes deles, muita gente aí na região também. Seguindo, falamos então em 3 grupos familiares até agora e um casal ali com a filha Maria, que a gente não sabe se teve descendência com o nome Cúnico, ok? Aí nós vamos para 2 grupos familiares muito importantes que chegaram na região de Curitiba. E aqui vale a pena anotar, ambos os grupos, ao que parece, chegaram em Antonina. Antonina foi uma intenção de povoamento, né, de colonização que teve o governo do Paraná na época. Porém, não deu certo, assim, em escala, né? Porque por algumas dificuldades aí, a terra não era produtiva, mesmo os recursos que o Estado deixou para esse pessoal, eles eram tão escassos que em 1 ou 2 anos, a maioria deles saía dali e foram para Curitiba, então região, né? Nós tivemos um grupo cúnico que está aqui. Esse grupo, ele veio e se estabeleceu na região de Campo Largo, tá? É um grupo grande porque são alguns irmãos que chegaram casados, também num navio Europa, olha a coincidência, o mesmo navio que trouxe o meu tataravô, ele trouxe esse grupo, porém bem antes. Esse grupo chegou em 1877, 15 anos antes, portanto, esse navio ia e voltava, né, como era normal, hoje também, e ele trouxe esse grupo todo aí que está registrado. Então, o Antônio Cúnico com a Órsula Rigoni, o Cipriano com a Maria Rodeguiero, o Domênico com a Carla Frigo, e veio uma irmã deles, a Domênica Cúnico, casada com o Cristiano Cúnico também, no navio Europa. E eles pararam depois, então, de Antonina, em Campo Largo, na colônia Timbiúva. Então, esse grupo deu muita descendência, porque já eram vários irmãos aí, né? Então, esse registro já temos ele. E há um outro grupo que teria chegado um pouco depois, na verdade, um casal, né? O Bortolo Cúnico e a Ângela Bagnolo, provavelmente italiano. Não temos certeza exata do ano, mas tudo indica que entre 83 e 85, pelo registro de nascimento dos filhos, dá para concluir que eles chegaram. E eles se estabeleceram também em Antonina. Parece que teve se eu não me engano, tem um registro que eu encontrei de uma morte de um bebê ali, em Antonina, e depois eles se estabelecem logo em seguida, porque nasce um outro filho já na colônia Gabriela. Então, nome da minha filha querida, Gabriela Cúnico. E uma filha anterior teria nascido ainda na Itália, né? Não, sempre a gente está investigando, porque às vezes as datas também não fecham muito, e vamos corrigindo aí dentro do possível. Mais 2 grupos, então, citados, ok? Estamos com 5 grupos familiares por enquanto, e aquele casal de Rio Grande ali que a gente tem pouca informação. Aí nós vamos para os grupos de São Paulo. Em São Paulo, nós temos um grupo, deixa eu abrir aqui um pouquinho mais, um grupo importante, que é da região de São José do Rio Pardo, de Vinolândia, e passa para Poços de Caldas também, aquela região. Giuseppe Cúnico e Giacomo Pertile,
eles teriam chegado, isso ainda tem um pouquinho de dúvida, mas eu tenho bastante segurança em afirmar, ou pelo menos uma grande possibilidade, que eles chegaram nesse navio em 1881, no Kronprinz, que chegou em 28 de dezembro de 88 no Rio de Janeiro, depois foi transferido para Santos e aí veio para a Hospedaria do Imigrante de São Paulo. Nós temos um registro na Hospedaria do Imigrante de São Paulo, desse grupo familiar, que fecha muito com o histórico do grupo familiar que temos ali na região, então, de São José do Rio Pardo, de Vinolândia. Então, concluímos que é o mesmo pessoal. Esse grupo teve vários filhos e se estabeleceu ali. Falta entender um pouco mais o que fizeram ali, se eles eram agricultores, como eram os do Sul, né? No Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, todos foram buscar terras, muitas terras, e plantar. Curitiba, ali, região de Curitiba, acredito que o mesmo. E aqui em São Paulo poderiam ter ido trabalhar nos cafezais, que era comum na época. Ou eram agricultores e receberam terras. Isso teremos que esclarecer um pouco melhor, ok? Contamos com a colaboração de vocês, descendentes desse grupo familiar, também. E teve uma migração aqui que foi do Pascoal, né? Pascoal Cúnico, que teve vários descendentes aí, que hoje colaboram conosco aqui no estudo todo. Esse Pascoal, ele se deslocou ou com a família, ou a esposa veio antes com os filhos, tem uma história toda aí, mas esse grupo familiar se deslocou para a região de Guarujá, Santos. Não sabemos a data exatamente, mas teria sido depois de 1922, porque há registro de nascimento de filhos ainda em Divinolândia, naquela região, até 1922, ok? Ainda vamos esclarecer melhor, mas esse grupo dali também teve descendência e, claro, povoou a região toda aí do norte do estado de São Paulo. Outro grupo familiar importante e grande é o grupo de Capivari. Ai, o que eu fiz aqui? Vamos ver. Capivari e Rafart, né? Também Rafart pequenininha, provavelmente pertencia a Capivari, depois se emancipou, etc. Esse grupo chegou, não está claro, mas o casal de origem é Giuseppe Cúnico e Rosa Daltoso. Vejam que os nomes se repetem demais, né? Giuseppe, Domênico, Antônio, isso repete muito, então tem que ter cuidado. Normalmente o nome da esposa junto ajuda a identificar o casal. Então chegaram no Brasil entre 1891 e 96. E aí teve várias descendências. Tem uma história muito interessante nesse grupo, porque o Ângelo, filho mais velho, não teria vindo com eles. Ele era militar lá na Itália, morava em Roma, já tinha filho, e ele resolve, depois de uma filha nascida e tal, ele resolve vir para o Brasil, provavelmente para encontrar os seus irmãos aqui. Mora por 8 anos, e depois, por questões de doença, etc., ele teria voltado para a Itália e ter tido mais filhos lá. Um neto dele, que também é chamado Ângelo Cúnico, esteve visitando esse grupo familiar anos atrás, vários anos atrás. A gente chegou a conversar com ele, eu no caso, ainda quando estivemos na Itália, um senhor muito querido, ajudava muito na história da família e é falecido, infelizmente, alguns anos atrás. Esse grupo também teve uma descendência grande, se espalhou, né, por várias regiões. Nós temos um outro grupo conhecido que gerou descendência, que aqui também temos que esclarecer com calma, tá? Esse grupo familiar, mas basicamente é a história do Giuseppe, aqui Cúnico, filho de Domênico Cúnico, tá? Esse grupo familiar está registrado assim. O Giuseppe, eu tenho suspeita que temos um registro dele chegando solteiro na Hospedaria do Imigrante de São Paulo. E ele teria casado posteriormente aqui no Brasil com Clara von Zaustro. E o casal herdou, então, fazendas da família dela, que eram no interior de Minas, gente, lá na região de Belo Horizonte, até para cima um pouco, uma região que não tem colonização italiana conhecida. Então, a gente conclui que ele se estabeleceu em São Paulo e depois casou com ela e acabou indo morar lá. Alguns familiares passaram algumas informações para nós a respeito disso, e é um grupo que dá para estudar um pouco mais também, mas tem uma descendência registrada aí, mais ou menos conectada. Esse grupo teria chegado, então, em 1891 também. Então, percebam, 1891 teve uns 5 grupos familiares e pessoas que chegaram aí no Brasil, ok? Então, mais um grupo registrado. E aí nós vamos para os solteiros, alguns solteiros aí. Nós temos um solteiro registrado na Hospedaria do Imigrante de São Paulo e que tinha como destino Campinas, Giovanni Cúnico. Ele tinha 49 anos e veio sozinho para cá. O que teria vindo fazer com 49 anos, né?
até brinco às vezes, será que ele deixou uma italiana lá e fugiu? Vai saber. Não brinque com as italianas, elas são muito bravas. E nós temos também o Alessandro Cúnico solteiro, 23 anos, e ele chegou também em 1891 na hospedaria do imigrante de São Paulo, e ele estava destinado a São Simão, essa região bem no interior aí, mais ou menos próxima de São José do Rio Pardo. Não temos registro, né, aqui diz o navio que chegou e tudo mais, e não temos registros deles. Onde estariam, né? Tiveram filhos, o que fizeram? Gente, me ajudem aí, vamos montar esse mapa, esse quebra-cabeça dos cúnicos, ok? Eu vou parar aqui a projeção da tela. Por hoje era isso, eu não quero que o vídeo seja muito extenso, e vamos fazendo outros, ok?